E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto bastante, aliás, todos os assuntos eu gosto, história antiga é maravilhosa. Nós vamos falar sobre as mulheres em Esparta. Será que realmente elas eram tão livres, independentes ou tão úteis para aquela sociedade quanto a historiografia e história tem feito parecer? Será que comparada à mulher ateniense, por exemplo, ou as demais mulheres ali da antiguidade, será que elas realmente tinham tanto poder de atuação naquela sociedade? Quais são os interesses por detrás dessa pretensa liberdade que elas tinham? Hoje a gente vai ver 3 questões muito relevantes, muito importantes para a gente entender um pouquinho sobre as mulheres espartanas. A primeira questão, gente, que nós vamos ver hoje, diz respeito ao fato de que as mulheres espartanas, elas tinham liberdade de praticar exercícios, às vezes, inclusive, junto com os homens e até de participar de alguns eventos relacionados a esse meio esportivo lá em Esparta. Lembrando que Esparta é uma cidade-estado grega muito voltada para a questão da guerra. Também é importante a gente entender que todas as cidades-estado gregas importavam, se preocupavam-se com a questão da guerra, mas em Esparta isso era muito forte. A gente vai fazer um outro vídeo só pra falar sobre isso, calma. Agora, com relação às mulheres espartanas, a gente sabe, historicamente isso se verifica, que elas podiam participar, então, nesse momento com os homens e tinham essa liberdade de praticar esportes. Só que a gente tem que ter cuidado para não entender isso como uma pretensa liberdade, ou entender que isso era um privilégio e, nossa, olhar para essa mulher espartana como muito mais privilegiada do que as outras mulheres gregas, olhar para elas como donas de si, ocupando um espaço, aliás, de poder naquela sociedade, super valorizadas. A gente tem que ter um cuidado para ter um olhar mais acertado sobre essas questões. Então, o que esse fato pode nos revelar? O fato de elas participarem dos esportes, o que isso nos revela? Lembrando que nós estamos pensando na antiguidade e sociedades extremamente patriarcais, onde a mulher é sempre submetida, ou quase sempre. Mais ou menos, mas elas são. A mulher espartana, ela tinha essa liberdade, sempre entre aspas, de praticar esportes, mas não era necessariamente um privilégio para que ela se sentisse ser humano, se sentisse feliz e dona de si mesma. Não necessariamente. O principal objetivo nisso era a preservação da raça. Os gregos tinham uma pira muito grande com eugenia, que é a ideia de uma raça pura. Eles tinham um culto ao corpo, eles achavam que era muito importante para a mulher fazer o exercício, ter a prática, né, desses esportes, para que ela tivesse um corpo saudável e esse corpo saudável gerasse um guerreiro saudável. Então, numa sociedade totalmente voltada para a guerra, a mulher também tinha que ser forte para que ela desse um filho que fosse útil para aquela cidade-estado. Lembrando que a ideia de cidade-estado é você participar colaborando para a comunidade. Como que a mulher colabora? Dando um filho saudável. E lembrando que na Grécia, principalmente aqui, como a gente está falando com relação a Esparta, quando uma criança nascia e ela não seguia esse padrão estabelecido de saúde, beleza, enfim, elas eram sacrificadas. Então eles tinham um padrão de raça que era muito bem definido e que todo mundo tinha que se enquadrar. E a mulher entrava nesse sentido, agindo como a mulher queria gerar esses filhos. Então essa pretensa liberdade dela de praticar esportes, na verdade, a gente pode perceber que existe um interesse muito grande dos homens daquela sociedade de que ela seja saudável para gerar filhos saudáveis. Tem um autor da antiguidade que fala muito sobre as cidades aqui que a gente vai ver, Esparta, Atenas, enfim, fala inclusive sobre a Cleópatra do vídeo anterior, que é o Plutarco. O Plutarco vai dizer o seguinte com relação às mulheres em Esparta. As mulheres deveriam se exercitar, visto que a semente do homem, fortemente enraizada em corpos robustos, produzisse os mais belos germes, e que também as mulheres fossem suficientemente fortes para suportar a gravidez e lutar com êxito contra as dores do parto. Basicamente, essa era a intenção deles ao permitir que elas praticassem esses esportes e incentivá-las. Então, essa é a primeira questão.
Ainda com relação a essa primeira questão de a mulher ter que gerar filhos saudáveis, a gente pode pensar que na verdade isso não era necessariamente um privilégio, porque ela não tinha nem o poder de criar os seus filhos. Elas ficavam, as mulheres espartanas ficavam com seus filhos até os 7 anos e depois o Estado tomava delas esse filho para que eles pudessem aprender a arte da guerra, inclusive com os seus pais, que viviam praticamente longe de casa. Então elas tinham essa função, claro que era honrosa em certa medida naquela sociedade de gerar os filhos para a guerra, mas também era muito triste porque elas não tinham o poder de educar os seus próprios filhos, de vê-los crescer. Então, ao mesmo tempo que poderia ser positivo e que poderia ser visto como importante para aquela sociedade, ao mesmo tempo a gente pode pensar que era muito terrível para essas mulheres. Então, é uma outra questão também que deve ser levada em conta para a gente entender as mulheres em Esparta. A segunda questão diz respeito à administração dos bens. A gente sabe que as mulheres espartanas às vezes administravam os bens na ausência dos homens e até participavam em certa medida da vida pública. Mas isso diz muito respeito à necessidade que esses mesmos homens tinham em fazer a manutenção dos seus bens. Então era mais interessante deixar na mão dessas mulheres do que permitir que esse bem se perdesse ou que eles não gerassem a manutenção daquilo que era deles. Então, a gente pode olhar num primeiro momento e dizer, olha que legal, as mulheres espartanas elas poderiam administrar bens, elas cuidavam do lar enquanto os maridos estavam fora, que acontecia a maior parte do tempo, porque eles estavam sempre para a guerra, né? Mas não necessariamente isso fosse positivo. O fato de elas estarem ali administrando era só enquanto não existia um homem para fazer isso. Também é importante a gente lembrar que as mulheres eram propriedade dos homens. O homem era considerado dono de tudo, dos escravos, dos animais e das mulheres. Tudo que fosse posse dele estava sob domínio dele, obviamente. A mulher, então, ela só poderia administrar a casa, os bens, na ausência do marido, salvo raras exceções. E a gente sabe que existiam concessões, a gente sabe que no espaço interno, no espaço privado, a mulher também exercia influência. A gente vai ver isso muito com relação à mulher ateniense. Às vezes elas não tinham atuação no espaço público, mas no privado existe uma influência sobre a opinião do marido com relação a assuntos públicos que acaba chegando até esse ambiente público. Então ela não tem atuação lá, mas ela atua em casa em favor dos interesses lá fora. E a terceira questão é que justamente as mulheres espartanas, elas tinham liberdade de dançar nas praças públicas, fazer parte de coros e inclusive nuas. Isso pode gerar uma falsa sensação de muita liberdade numa sociedade extremamente patriarcal. Mas, na verdade, isso era permitido e incentivado e funcionava como uma espécie de uma vitrine. Olha que terrível! Uma espécie de uma vitrine para que as mulheres pudessem ser vistas pelos homens, para que eles pudessem escolher as mulheres que tivessem aqueles corpos que fossem mais propícios para a maternidade, como a gente viu lá no primeiro item. A função da mulher era gerar filhos para aquela sociedade. Então, o fato de elas poderem ficar nuas lá na praça não quer dizer que elas eram livres ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, existe um controle sobre os corpos muito grande, um adestramento até, se a gente for pensar um pouco a lógica do Foucault. A ideia é essa, vamos deixar essa mulherada louca lá, dançando, achando que é livre, mas na verdade elas estão sendo observadas para que os homens saibam quais serão as mulheres que terão mais propensão a gerar filhos cada vez mais saudáveis e mais propensos para a guerra, que era o ideal dos espartanos, que é muito louco. Enfim, nada tão bonito quanto parece. Desculpe desromantizar, desmistificar e desconstruir essas ideias, mas o interesse por detrás dos espartanos era esse. A liberdade, entre aspas, que tinha a mulher espartana está muito mais relacionada à necessidade de controle sobre elas do que o contrário, infelizmente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.